Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será a aula 28. Nossa alimentação afeta a qualidade do ambiente. Então, como podemos resolver o problema antes que nos cause prejuízos? Nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai discutir a questão da qualidade ambiental com a alimentação. Então, já separo o material de vocês e vamos dar início na nossa aula, ok? Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que relembrar dos nossos estudos anteriores é que a gente depende do meio ambiente para tudo na nossa vida. Tudo, sem exceção. Então é da nossa responsabilidade e de nosso interesse, se a gente quiser continuar tendo uma vida de qualidade, cuidar da natureza. Porque é dela que a gente retira todos os nossos recursos básicos para a vida, como a água, o ar, os alimentos e a terra para a gente cultivar esses alimentos. Então a gente depende muito da natureza. A gente tem que se preocupar com a qualidade do ambiente. E o que é a qualidade do ambiente? A definição é a seguinte: um conjunto de propriedades e características do ambiente de um determinado local ou da natureza como um todo. Então, essas características desse local ou da natureza é o que vai dizer se tem uma boa ou uma má qualidade no ambiente que a gente está vivendo. Quando a gente pensa na produção de alimentos, pessoal, tem que entender uma coisa, que há uma relação entre qualidade ambiental e a produção de alimentos. Por quê? Se a qualidade ambiental ela estiver muito baixa, os alimentos eles terão uma péssima qualidade. Porém, dependendo de como for a produção deste alimento, a qualidade ambiental também vai ser afetada. Se a gente tem uma produção de alimentos que agride o meio ambiente, a gente vai estar interferindo na qualidade do ambiente. Se a gente tem uma produção de alimentos que destrói a natureza, interfere na qualidade do ambiente. Então, qualidade ambiental e a produção de alimentos, elas têm uma relação muito íntima, em que ou uma vai favorecer a melhoria da outra, ou vai destruir a outra, ok? Olhando para alguns dados, pessoal, de levantamentos científicos que foram feitos, o WWF, que é uma instituição mundial, estudou o uso do solo e da água para alimentação e eles constataram que 34% do solo e 63% da água é utilizado no mundo como um todo para a produção de alimentos. Então, é muito solo para a produção de alimento e é muita água sendo utilizada. E se a gente lembrar das aulas passadas, a gente discutiu sobre a questão do desperdício de alimentos. E a gente viu que há um imenso desperdício de alimentos. Então a gente está usando muito solo, a gente está usando muita água para produzir muito alimento e gerando desperdício. Além de que a produção de alimento é a primeira causa em desmatamento e perda de habitat. O habitat é onde os animais vão morar, ok? Onde as plantas vão morar. E a produção de alimento é o maior emissor de gases do efeito estufa. Então, a produção do alimento, como ela está acontecendo hoje, está interferindo na qualidade ambiental, ok? E agora vocês devem estar se perguntando, quais são esses problemas relacionados com essa produção de alimento? Além desses que a gente discutiu agora, a gente vai ver outros. A água, o consumo em excesso de água. Então, se a gente olhar aqui nesse infográfico, pessoal, ele tem a quantidade de água que é gasta em cada um desses itens que faz parte do nosso cotidiano. E a gente vai focar em alguns agora, ok? Vamos pegar aqui relacionados com o gado, com os bovinos. Então, a gente tem o leite, o queijo, a carne e a manteiga. Para produzir 1 litro de leite, aquele leite que a gente toma na caixinha, são gastos 712 litros e meio de água. Nossa, professor, mas de onde vem isso? A gente tem que pensar em todo o processo. Teve água para alimentar o boi, a vaca, que estava dando leite, para poder irrigar o pasto que essa vaca comeu, para poder produzir a ração que ela consome, para poder regar
a soja que vai virar a ração que ela consome. E a mesma coisa, pessoal, se aplica para o queijo, se aplica para a carne e para a manteiga. Só que aqui é uma maior quantidade de água porque dentro da indústria para a produção destes alimentos também tem um grande consumo de água. Para o queijo, são usados 1 quilo de queijo, é consumido 5.280 litros de água. 1 quilo de carne, 17.100 litros. E a manteiga, 18.000 litros. É uma quantidade imensa de água para produzir uma quantidade pequena de produtos. A gente tem que repensar como as coisas estão sendo feitas. Pensando na agricultura, na produção dos alimentos, do plantio, ela é responsável por 70% do consumo de água potável no mundo. E se a gente olha para os produtos, a gente percebe que também tem um grande consumo. A batata, 1 quilo de batata consome 132 litros e meio. 1 quilo de arroz, 2.500 litros. E 1 quilo de banana, 499 litros. É uma quantidade, gente, de água muito grande. E de água potável. Água que poderia estar indo na minha torneira, na sua torneira, que poderia estar sendo usada para a gente poder beber. É a água que poderia ser usada para diversas atividades e que está sendo utilizada para a produção de alimentos. E se a gente lembra, tem desperdício. Então, tem um desperdício dessa água que está sendo gasta. E se a gente olha agora para a questão dos agrotóxicos, o uso de agrotóxicos, a Anvisa fez um levantamento sobre o uso dos agrotóxicos e elencou alguns alimentos dentro do seu trabalho e eles fizeram coletas desses vegetais, dessas frutas, desses legumes. E o campeão de agrotóxico é o pimentão, que tem 91,8%. Então, de todas as amostras de pimentão, 91,8% apresentou agrotóxico, seguido do morango, depois o pepino, alface, cenoura, o abacaxi, depois a beterraba, a couve, o mamão, o tomate, laranja, o arroz, o feijão, depois o repolho, a manga, cebola e, por último, a batata, que não apresentou nenhuma quantidade de agrotóxico. Então vocês percebem, pessoal, que vários itens que a agricultura fornece para a gente, eles utilizam agrotóxicos. Qual que é o problema disso? O jeito que esse agrotóxico está sendo usado de uma maneira indiscriminada. Só põe um agrotóxico e está tudo bem. E esse agrotóxico, depois ele vai parar no meio ambiente. Ele vai parar na água, vai parar num peixe que vai estar ali usando aquela água, ou em um animal que vai beber aquela água e no nosso prato. Então, nós vamos consumir agrotóxico por conta dos alimentos que estão contaminados com agrotóxicos. E aí, temos o problema, e agora vamos tentar entender esse problema. Dentro desse levantamento da Anvisa, eles colocaram algumas recomendações, como quais os riscos de consumir agrotóxico. Se você tem uma exposição menor ao agrotóxico, você tem dores de cabeça, alergia ou coceira. Exposição mais grave, problemas no sistema nervoso central ou câncer. E eles indicam lavar esses alimentos por 1 minuto, usando uma esponja e um detergente neutro, para poder eliminar esse agrotóxico. Lavar bem e deixar secar. Das verduras, tirar as folhas mais externas, porque nelas vão ter uma concentração maior de agrotóxico. E as frutas que têm casca fina, elas possuem maior concentração de agrotóxico ali, acabam tendo. Então, tem que lavar muito bem com água corrente, enxaguar e depois descascar essas frutas. E como que a gente muda essa situação? Né? Primeira coisa, diminuir o consumo de carnes em nossas casas. Se a gente olha aqui esse infográfico, pessoal, a carne de boi causa mais danos ao meio ambiente do que a carne de porco e a carne de frango. Então a gente pode substituir a carne de boi, a carne de vaca, por carne de porco ou carne de frango. Ou
nós podemos aderir a esse movimento que se chama Segunda Sem Carne, que é para justamente as pessoas diminuírem o consumo de carne ao longo da semana. Então, apenas um dia na semana sem carne, você já está ajudando muito nessa questão ambiental. O outro ponto é consumir vegetais que podemos produzir em nossas casas, ou comprando de pequenas hortas, ou de produtores de agricultura familiar. A gente pode produzir uma horta na nossa casa usando vasos, usando garrafa PET como na imagem, ou a gente pode consumir de pequenas hortas. No bairro, alguém que cultiva um alface, que vende um alface, ou em varejões que compram de pequenos produtores, que já vem tudo embaladinho, bonitinho, tudo certinho, que são desses pequenos produtores. Por fim, dar preferência em consumir produtos naturais que não são embalados em plástico ou isopor. Então, prefiram produtos naturais, não peguem produtos que são ultraprocessados, porque eles vão vir com uma grande quantidade de plástico e de embalagens. E quando vocês forem no mercado, não comprem o que tiver em bandejinha, porque essa bandejinha vai ser descartada. O filme que cobre essa bandejinha vai ser descartado, porque a gente não come nem o filme nem a bandejinha, a gente só come a fruta. Então, dê preferência em comprar as frutas soltas, a granel, porque essa bandejinha ela vai ser descartada de alguma forma. Vamos corrigir os nossos exercícios agora, pessoal. 1. Quais são os problemas ambientais relacionados com a produção dos alimentos? Resposta para essa pergunta é: os problemas ambientais relacionados com a produção de alimentos são o desmatamento, consumo em excesso de água potável, destruição de habitats, poluição de corpos d'água com agrotóxicos. 2. Qual a porcentagem de água que a agricultura utiliza por ano? A agricultura utiliza por ano 70% de toda a água potável consumida no mundo. 3. Analisando a pirâmide ambiental, qual alimento tem a menor impacto ambiental e qual alimento tem o maior impacto ambiental? Se a gente analisar essa pirâmide, pessoal, ela está de ponta cabeça. A parte de baixo, na base, ali, na partezinha, na pontinha, é onde tem o menor impacto. E subindo, aqui na parte de cima, mais larga, é onde tem o maior impacto. Então, o menor impacto ambiental é das frutas e dos vegetais. E o maior impacto ambiental é a carne bovina. Tudo bem? Para nossa próxima aula, pessoal, na terça, dia 10 de novembro, nós vamos ter a aula 29, comparando pontos de vista sobre o meio ambiente. Espero vocês na nossa próxima aula e bons estudos, hein, pessoal?